É noite e você está prestes a entrar no local de descanso final do faraó Tutankhamon. Não tem uma tocha, mas pelo menos levou uma lanterna. Então desce vários lances de escada e percebe como as paredes são esculpidas em hieróglifos e o que parece ser um feitiço que diz: aqueles que levarem qualquer coisa deste lugar serão condenados para sempre. Mesmo que você realmente não acredite, isso assusta um pouco. Aí encontra uma enorme porta de pedra. É uma armadilha? Você consegue abri-la. Mas não! É apenas uma câmara vazia. Uma checada no mapa. Ok, parece que está indo na direção certa. Depois do que parecem horas, percebe que deve estar preso dentro de um labirinto. Então tenta refazer seus passos, mas não consegue mais encontrar a porta de onde veio. É isso, pensa com si mesmo. Você caiu na armadilha do faraó. Ok, todos nós já vimos filmes de Hollywood em que o personagem principal está explorando ruínas antigas e enfrenta algumas armadilhas perigosas, certo? Diziam que a realeza egípcia protegeu seus lugares de descanso final com escorpiões e cobras venenosas, portas de correr que prendem intrusos por toda a vida e pedras gigantes rolantes que esmagam qualquer um em seus caminhos. A questão é, essas armadilhas eram realmente reais? Lamento ser o estraga-prazeres, mas isso tudo é ficção. Esses artifícios elaborados eram tecnológicos demais para as civilizações antigas colocarem. Isso não quer dizer, no entanto, que não houvesse armadilhas. Povos como os egípcios e os maias são conhecidos por sua prática de construir monumentos inteiros dedicados aos que já faleceram. Essas estruturas muitas vezes refletem a posição que uma pessoa ocupa na sociedade. Então, para as realmente importantes, as VIPs de seus tempos, foram construídos enormes monumentos para abrigar seus corpos muito tempo depois de sua morte. Algumas dessas civilizações acreditavam que a vida continuaria do outro lado do véu. Por esse motivo, uma pessoa seria enterrada junto com os pertences de sua vida atual. Se tivesse muito dinheiro e poder, isso significava que seu lugar de descanso estaria cheio de riquezas e ouro. Agora imagine se você morasse no Antigo Egito e soubesse exatamente onde todas as tumbas do faraó estavam localizadas. Então, ouviu rumores sobre a quantidade de riqueza mantida nesses lugares. Talvez ficasse tentado a dar uma olhada, certo? Estamos falando de grandes salas cheias do chão até o teto, com artefatos de ouro, joias e até dinheiro. Quer dizer, parece tentador. E como não havia guardas de segurança protegendo a entrada desses locais, os egípcios precisavam ser criativos para guardar tantas riquezas. Essas antigas civilizações encontraram algumas armadilhas úteis. Uma recorrente era construir cômodos vazios dentro do monumento para confundir o intruso. Vamos dar uma olhada no local de descanso final de Amenhotep III como exemplo. Foi construído na cidade de Luxor, num local também conhecido como Vale Ocidental dos Reis. 2 engenheiros franceses descobriram originalmente o monumento entre 1905 e 1914. A estrutura é enorme e possui mais de 10 câmaras conectadas por longos corredores e escadas íngremes. A Câmara do Rei é a mais escondida, e para um forasteiro tentar encontrá-la, provavelmente entrará em muitas salas vazias antes. Outros faraós tentaram proteger suas riquezas, instalando monumentos com pisos falsos que escondiam poços de até 6 metros de profundidade. Dessa forma, um visitante desavisado e indesejado seria surpreendido pelo buraco fundo a caminho da câmara de descanso do rei. Ao lado dessas armadilhas, os faraós fizeram questão de construir corredores em estilo de labirinto e paredes falsas. Dessa forma, os ladrões poderiam levar horas até acharem a verdadeira câmara real. Quanto aos poços com cobras venenosas, se houvesse algum réptil dentro dos monumentos, ele provavelmente entrou por conta própria e não ficaria lá por muito tempo. Não há como as cobras sobreviverem anos e anos sem comida dentro desses locais. Então sim, outra crença induzida por Hollywood aqui. Se essas armadilhas parecem chatas, os arqueólogos encontraram um bloqueio interessante no local de descanso final da Rainha Vermelha de Palenque, no México. Essa foi uma das cidades maias mais poderosas do México pré-colombiano. E acreditava-se que a Rainha Vermelha era a avó do último rei. Sem dúvida, alguém de grande importância para o Império. Em sua homenagem, um enorme monumento foi construído para guardar seu corpo após sua morte.
A descoberta da tumba em si já foi emocionante. Os arqueólogos encontraram um monumento antigo ao cavar no local em 1994. A primeira coisa que viram foi uma sala com uma porta escondida. Assim que a abriram, descobriram um longo corredor. Finalmente, no final dele, ficava o aposento da rainha. A equipe de arqueólogos estava muito animada para desenterrar essa câmara com a múmia da própria monarca ainda dentro dela. Eles a encontraram acompanhada de suas pérolas, conchas de jade e pedras caras. Mas enquanto exploravam os restos mortais, viram algo bastante estranho. A sala estava cheia de um pó vermelho. Os pesquisadores sabiam que essa cor era importante para o povo maia e que muitas de suas roupas e edifícios eram decorados com ela. Mas não entenderam por que a rainha foi enterrada com essa substância vermelha desconhecida. Depois de levarem uma amostra para uma análise mais aprofundada, descobriram que o pó era cinábrio, um mineral muito perigoso. Quando inalado, ele pode causar sérios danos à saúde. A equipe concluiu que isso só poderia ser uma armadilha para quem tentasse roubar suas riquezas. Ok, pós tão perigosos podem ter funcionado como as armadilhas mais intensas que vimos até agora. Mas talvez a maneira mais barata de afastar visitantes indesejados fosse espalhar feitiços escritos por todo o monumento. Provavelmente vamos rir disso hoje, mas antigamente eles eram mais ou menos eficazes. E geralmente diziam que a pessoa que pegasse qualquer coisa daquele lugar teria um destino trágico. Alguns feitiços diziam que os intrusos perderiam suas casas em grandes incêndios ou inundações terríveis. Outros davam conta de que os larápios teriam problemas de saúde incuráveis e não diagnosticados, mas não eram suficientes para impedir os roubos. Existem algumas histórias sobre como esses feitiços podem ter sido reais. Uma delas é do famoso egiptólogo britânico Howard Carter, o responsável por desvendar o local de descanso do faraó Tutankhamon na década de 1920. Após meses de escavações mal sucedidas, Carter descobriu a existência da tumba por acaso. Encontrou a entrada de uma escada logo abaixo do solo onde esteve procurando durante todos aqueles meses. Com a ajuda de uma equipe, ele limpou as pilhas de areia que bloqueavam as escadas e descobriu uma porta. Nela havia vários símbolos reais esculpidos, e Carter sabia que aquilo só poderia significar que uma pessoa muito importante havia sido enterrada ali. E ele estava certo. Com um cinzel, fez um buraco no canto superior esquerdo da porta e iluminou sua visão com a ajuda de uma vela. O cara não podia acreditar no que estava vendo. O reflexo de vários itens de ouro e joias amontoando-se na câmara diante dele. Carter acabara de descobrir o local de descanso final de Tutankhamon, perdido por 3.000 anos. Mas a história não terminou aqui. A descoberta foi acompanhada por uma série de eventos infelizes que levaram as pessoas a acreditar que havia algo a ver com o feitiço do faraó. O próprio Carter morreu misteriosamente apenas poucos anos depois. E alguns de seus assistentes perderam suas casas nas enchentes, assim como um dos feitiços ameaçava. Há quem diga que é apenas coincidência, pois não há nenhuma prova real de que essas coisas estejam conectadas. Bem, o que você acha? Afinal, essa foi uma armadilha eficaz?